Olá, a paz do Senhor. Dentre todas as criaturas criadas por Deus, o ser humano, ele se torna a coroa da criação, porque ele é semelhante ao Senhor no que se diz respeito a membros e é dotado de inteligência emocional e espiritual. Além da capacidade intelectual de cada ser humano, somos iguais em tudo. Cada indivíduo, ele é diferentemente um do outro a partir da sua digital. Todos nós temos características próprias. Isto é o que nos faz sermos diferentes. Mas, quando se fala em sermos criados por Deus, somos totalmente iguais. Ninguém é maior que ninguém no aspecto divino. Porém, há um fato intrigante onde se atravessa o espiritual e o físico. No espiritual, homens que já foram agredidos por reis, por juízes das mais diferentes esferas políticas do mundo, estes, sobre a pressão de negar a Cristo, deram o testemunho que não negariam e que Deus existia acima de tudo e que era rei sobre todos. Foram cerrados no meio, outros foram cortados pela espada, outros foram levados até a boca de leões, porém, em tudo isso, permaneceram firmes e fiéis e não negaram a Deus. Homens que a Bíblia diz os quais a terra não era digna deles. Nós vamos estudar hoje sobre um dos homens que mais louvou a Deus, que mais exaltou a Deus. Nas perseguições, nas tribulações, o ser espiritual, o homem, ele é totalmente diferente do homem carnal. O avivamento na vida pessoal, este é o tema da lição 10. Bem-vindos ao canal Lição e Resposta. O resumo da lição 10 vai começar agora. Muito bem, meus amados, de volta. Nós vamos entrar aqui no texto áureo da lição, que se encontra em Salmo 63, versículo 3 e 4, que diz: Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A verdade prática fala da seguinte maneira: a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. A leitura bíblica em classe está inserida em Salmos 63, versículos de 1 a 8. Nós vamos ler os últimos versículos, tá? Os 7 e 8, na minha visão, são os versículos mais belos e o mais importante dentro desse texto. Porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma segue de perto, a tua destra me sustenta. Aleluia. Essas belas palavras, elas foram dirigidas a Deus, ditas por um homem que, segundo a Bíblia, ele era segundo o coração de Deus. Davi, um rei sem trono, um fugitivo sem causa. Agora, o homem, segundo o coração de Deus, ele fala as palavras mais lindas de um dos salmos escrito por Davi. E Davi não era somente um rei sem trono. Neste caso aqui, Davi, ele era um pastor que estava sem rebanho. Fugindo do rei Saul, Davi, por ter tido os maiores livramentos que alguém já pudera ter sobre a terra, um rei perseguindo com seu exército a um homem, Davi, ele cheio da graça, cheio do espírito de sabedoria, ele exaltou a Deus e dos seus lábios saíram as palavras mais belas, dignas de um poeta. Davi, ele exaltava ao Senhor em meio às dificuldades. Mesmo quando Saul tentava matá-lo, não somente uma vez, mas Deus dando livramento a Davi, e a única coisa que Davi fazia era salmodiar ao Senhor. Então nós podemos já entrar aqui nesta lição, no primeiro ponto dela, falando que este salmo,
ele foi somente uma música que digna de alguém cheio do Espírito Santo. Então, isto remete não somente a Davi, mas também ao homem de Deus, à serva do Senhor, que é cheia do Espírito Santo, que dentro das mais diversas tribulações, dificuldades terrenas, essa pessoa jamais ela deixa de louvar e engrandecer a Deus. Com certeza, ele não fez isso somente uma vez. Muitos salmos estão registrados, mas com certeza muitos dos cânticos de Davi não foram aqui registrados na Bíblia Sagrada. E no tópico 1 da lição, nós já vamos entender que o salmista, ao longo da sua vida, ele nunca deixou de louvar a Deus. Isso é digno de um crente cheio do Espírito Santo. Alguém que é cheio do Espírito não se deixa abater por tribulações, angústias e nem tampouco por problemas carnais que advêm sobre as nossas vidas. E já concluindo este pensamento, né, podemos dizer que o salmista ele louva a Deus sobre qualquer circunstância. Por ser cheio do Espírito Santo, Davi ele almejava ver um dia o templo do Senhor, o santuário de Deus, a glória de Deus, era algo que Davi ansiava. E não sendo diferente dos demais crentes de hoje em dia, com certeza eu creio que ainda há pessoas que queiram ver esta glória, que queiram ver o estampar da glória, o desenvolver da glória, o derramar da glória de Deus, tá? Deus derramar o seu manto, desenrolar os lençóis e então ali se encher da presença de Deus. Eu creio sim que existem homens, mulheres cheias do Espírito Santo que almejam tais coisas. No caso, referindo-se à glória de Deus. Então, o salmista ele diz que a sua benignidade é maior que a sua vida. Maior que a existência de Davi era a benignidade do Senhor. Melhor do que a vida ou ser cheio de vida era a benignidade de Deus sobre a vida de Davi. Então, nós podemos também falar que melhor do que a nossa vida é a benignidade, a bondade do Senhor, ela excede tudo que há nesta vida. Seja o prazer maior dessa terra, a benignidade do Senhor, a bondade do Senhor, ela excede todas as coisas. Agora, entrando no segundo tópico da lição, nós vamos ver o avivamento espiritual do crente, reservando uma agenda de piedade. E podemos ver, através da leitura, que a vida não se resume somente ao nosso viver carnal, mas existem expectativas maiores do que essas que nós vivemos aqui na Terra. E em uma questão de se viver de forma cheia, sem se preocupar com problemas aparentes, nós devemos sermos sempre cheios do Espírito, dotados de uma alegria sem igual, dotados de uma alegria que o mundo não sabe. Isto só pode desfrutar aqueles que servem a Deus, aqueles que não precisam pagar para passar uma noite em uma festa, aqueles que não precisam pagar para viver em uma noite de orgias ou até mesmo se divertindo de forma na bebedeira. Não. O crente que busca a Deus, o crente que vive de Deus, ele almeja a Deus todas as horas, ele respira a Deus, todas as suas palavras, elas almejam ser faladas em Deus. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, um avivamento na vida do crente, ele não se resume a ganhar uma casa, ganhar um carro, ou ganhar até mesmo na loteria, se caso alguém esteja jogando. Não, mas é uma alegria, como Jesus falou, do seu ventre, aquele que crê em mim, do seu ventre fluirão rios de água viva, uma fonte de água viva jorra do seu ventre, do seu ser. Então, somente o crente que é avivado, que é cheio do Espírito, ele pode ter esta convicção,
esta qualidade de ser cheio do Espírito. Falando agora no tópico 3, tá? A vida pessoal e familiar do crente avivado. Tá? O pessoal do crente, o seu ser pessoal, o que se diz respeito a ter vida social com sua família e com os demais que estão de fora, isso quer dizer que o crente avivado, ele tem total capacidade de ser alegre com o cônjuge, os filhos, a vida de amizade com os vizinhos, o convívio entre vizinhos, ele sempre está preparado, cheio de alegria para distribuir uma porção para quem quer que seja. A vida devocional, de oração, que acontece todos os dias na vida de um crente, isso o torna cada dia mais parecido com Cristo. Uma comunhão que nós só podemos adquirir desta forma: vida com Cristo, oração, uma leitura de Bíblia, livros, estudos, tá? Todos estes com o cunho espiritual, isso torna, sim, ele cada vez mais ligado no céu. Claro que ele não vive somente do espiritual, mas, né, a vida secular dos irmãos, dos crentes, servos de Deus, eles também podem proporcionar uma vida abundante, por causa justamente do espiritual. Isto em todos os âmbitos da sua vida. Por causa disso, nós podemos até fazer um paralelo na vida do crente, do cristão e na vida do judeu. Tá? Os judeus ainda esperam o Salvador, mas eles têm a fé no Deus, né, que os tirou da terra do Egito, os salvou das mãos de ditadores, pessoas que cometeram os maiores crimes contra o país judaico, e então eles têm uma esperança. Mas isto não quer dizer que seja maior do que a esperança que há nos filhos de Deus que já receberam a promessa de serem cheios do Espírito Santo. Porque o próprio Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, no dia do Pentecostes, esse poder foi derramado, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber porque não vê e nem o conhece. Jesus disse: mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós, o Espírito da verdade. Tá? Então, quem tem o Espírito da verdade, ele é cheio da graça, ele é cheio, ele tem uma vida superabundante. Por isso que ele é diferente dos homens naturais. Eu posso até falar aqui de um homem que ele é descendente de judeus, o maior físico que essa terra já conheceu, em termos de ciência, Albert Einstein. Os seus pais eram judeus. E Einstein, ele não acreditava em Deus, tá? Mas Einstein, ele teve uma parcela grandiosa no que se diz respeito ao avanço da tecnologia, tá? E em si, ele foi um grande homem, mas a alegria de Deus, isto ele não tinha. Isso é refletido na sua vida familiar. Einstein, ele foi casado por 2 vezes. Na primeira vez, ele teve 3 filhos e Einstein, ele fracassou na família. Quer dizer que ele teve sucesso na sua vida secular, o impediu de ser um homem vitorioso no âmbito familiar. A sua primeira esposa se chamava Mileva Maric, com a qual teve 3 filhos. A primeira foi uma filha. A história não sabe nada dela. O segundo, sim, um rapaz, este veio a ter sucesso por mérito próprio. Já o terceiro filho, este tinha deficiência mental. Ele tinha problemas mentais. Existem relatos que este veio até a atentar contra a sua vida e perder a própria vida pelas suas próprias mãos. Tá? Mas é somente relatos. Eu não vou estar confirmando, pois eu não obtive
a fonte certa, eu achei meio que muito exagerado o texto no qual eu li para obter essas informações. Então aqui eu estou fazendo um contraste entre a vida do crente que serve a Deus, cheio do Espírito Santo, e a vida do homem que ele tem sucesso no mundo, ele é reconhecido por todos, amado por muitos, porém um homem que teve um sucesso, mas fracassou na sua vida familiar. E um homem que veio de origens judaicas. Tá? Ele simplesmente, não crendo no Deus da sua mãe, do seu pai, mas eu só quero trazer aqui uma comparação entre o homem que é cheio de Deus, mesmo não tendo nada, mesmo até tendo somente uma bicicleta para caminhar, para se locomover, mesmo ganhando apenas um salário mínimo, este sendo cheio de Deus, conhecendo a Deus, cheio do Espírito Santo, este vive de forma espetacular. Ela faz com que você seja significativamente destacado em meio a um povo que não tem o Senhor. Ok? Então, Davi era cheio de Deus. Em meio às suas tribulações, nunca, jamais, ele perdeu a sua fé. E em tudo quanto fazia, louvava ao Senhor. Ele glorificou o Senhor, cantava belos hinos a Deus e tocava uma harpa como ninguém. Ainda a Bíblia fala que Davi tocava para que Saul ele viesse a se acalmar de um demônio que o atormentava. Tá? Na próxima lição, eu quero que você esteja aqui comigo novamente. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado, até a próxima e Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.